As melhores odds do mercado você encontra na KTO. Acesse via link do Futeboteco que está aqui na descrição e assim você ajuda o canal. Aí eu fico pensando na situação do São Paulo num todo. Um clube que teve um déficit enorme no último ano, que precisa diminuir suas dívidas, que não tem dinheiro para investir tanto assim e que uma hora precisa solucionar isso. Porque tem uma coisa que eu entendo uma geração de São Paulinos mais novos, não vou dizer que eles aceitam isso, mas conviverem com isso de uma maneira mais natural. O São Paulo ganhou mais títulos que as outras equipes, ou ganhou os principais campeonatos por algum tempo, porque o São Paulo tinha ideias à frente dos outros. Então o São Paulo, né? o São Paulo, por exemplo, fez marketing do futebol com o Leônidas da Silva, quando ninguém fazia marketing do futebol. O São Paulo investiu em construir um estádio gigante, quando não se fazia isso, e ainda teve um pouco de sorte, porque ao invés de gastar com os jogadores, que eu acho que seria meio inútil na época, investiu no estádio. Inútil porque você tinha o Santos do Pelé, que seria um clube hegemônico, o Palmeiras, que é um timaço para ser, digamos, o antagonismo ao Santos, ganhar 2 estaduais de 10 numa década. Os outros 8 foram santistas. Naquela época o estadual era o campeonato mais importante. Era a Libertadores da época. Era de ouro, né, que falam, né? Isso. Bom. E tinha um Botafogo também, apesar dos torneios nacionais serem muito menos importantes. Então, provavelmente, o São Paulo não teria conseguido muitas coisas. O São Paulo foi o primeiro time a entender a importância da recuperação física. Fez um refis quando ninguém fazia isso. E vinham jogadores da Europa que acabavam ficando no clube. O São Paulo foi o primeiro clube a entender a Lei Pelé. O Juvenal Juvencio monta um time campeão brasileiro e campeão do mundo quase sem dinheiro. São Paulo foi o primeiro time a fazer CT, ou um dos primeiros a fazer um CT para entender a preparação do time longe do estádio, a fazer cutia. Você pega uma entrevista do Juvenal Juvencio e ele fala, olha, a base vai sustentar o futebol brasileiro, porque os custos são inviáveis se você não revelar os jogadores, não negociá-los. Então o São Paulo tinha ideias à frente dos outros. São Paulo não tem mais essas ideias. Vanguarda, né? E São Paulo hoje em dia não recupera jogadores melhor que os outros, não paga salários em dia. Então, não paga salários em dia? Não paga salários em dia. Sério? Não paga. São Paulo tem salário. É uma novidade pra mim. Porque não é noticiado, né? Vira e mexe, São Paulo tem salários atrasados e tal. Então, por que os jogadores principais, os melhores jogadores queriam jogar no São Paulo? Porque o São Paulo era um lugar melhor para eles jogarem. Não era uma questão passional. Principalmente depois da modernização do futebol, pós a era do futebol amador. Tô falando aqui dos anos 2000 para cá, 90 para cá. Né? Os caras queriam jogar no São Paulo. Hoje, há clubes que oferecem condições melhores. O Palmeiras hoje oferece condições melhores que as do São Paulo para jogar. Vai receber salário em dia, provavelmente o salário médio deve ser um pouco maior que os do São Paulo. Então, se o São Paulo quiser um dia voltar a ser o protagonista no futebol, o São Paulo precisa ter ideias que os outros não têm. Precisa fazer coisas à frente dos outros. E se endividando cada vez mais e parecendo um clube tradicional do futebol brasileiro que não cumpria seus compromissos à risca, eu acho difícil que o São Paulo volte a ter esse protagonismo. Então, até acho que montou um time forte, montou um elenco legal, mas eu não sei se o futuro longo prazo é muito promissor. Você acha que é possível fazer tudo isso que você falou agora sem uma SAF, por exemplo? Ou você acredita que o São Paulo possa virar uma SAF? Eu acho que o São Paulo devia ter virado uma SAF. O autor da lei da SAF, o Dr. Rodrigo Monteiro de Castro, é muito São Paulino. Inclusive esteve lá no Conselho Deliberativo do Santos explicando para o Santos como que o Santos se tornaria a SAF e disse, isso viralizou, uma fala dele na reunião do Conselho dizendo que nenhum clube teria condições de chamar tanto a atenção do mundo no momento que virasse SAF que nem o Santos. E vindo de um São Paulino, eu falei, pô, e esse cara é o cara que simplesmente criou a lei da SAF. Sim, sim. Ele é genial. Ele me pareceu, assim. Não, ele é genial. Ele é assim, eu conheço, ele é genial. Eu não conhecia. E ele faria, por exemplo, todo o serviço para o São Paulo sem cobrar nada. E a diretoria do São Paulo sabe disso. Agora, o São Paulo tem direito de querer ou não querer uma SAF, querer ou não tomar suas decisões independentemente disso. Eu acho que com o atual cenário político do clube, é difícil que o São Paulo tenha ideias à frente dos outros, até porque o conselho tem muito peso e você precisa agradar muitas alas políticas do clube. Eu não gosto de fazer tanto críticas assim, porque eu sempre faço questão de ressaltar que nós estamos muito no mundo do 880.
Se o São Paulo se transformou no tricampeão do mundo, tricampeão da América, teve timaço e fez tudo que eu falei aqui, foi porque o São Paulo teve boa parte desses conselheiros que lá hoje estão. Então esses caras, muitos deles têm uma história muito rica no clube de contribuição. É que eu acho que em algum momento, porque o mundo muda, isso vale para qualquer pessoa e vai valer para mim também na minha profissão, em algum momento, e cabe ser, obviamente, cada profissional se atualizar para tentar que isso não aconteça ou adiar isso. Chega um momento em que as pessoas não têm mais a competência para tomarem decisões atualizadas ou à frente ainda das atuais. E eu acho que o perfil do Conselho do São Paulo, em geral, não permite que o gestor tenha toda a liberdade necessária para ousar, para fazer isso. Ele precisa ser um pouco um conciliador ali dentro. E quem sabe até um representante do que é hoje a política do São Paulo, que é uma política que é pouco representativa quando a gente fala do torcedor. São Paulo clube com milhões de torcedores e quem decide quem vai ser o presidente são os conselheiros. E grande parte deles são conselheiros vitalícios. Então você não vai ter alternância. O presidente tem que sair do conselho. Né? Você não pode, por exemplo, chegar hoje o melhor gestor do mundo e falar eu quero ser presidente do São Paulo. Se ele não se transformar em conselheiro, ele não pode ser. Então, eu posso estar errado, obviamente, mas eu sou um pouco cético com o São Paulo se tornando, digamos, de novo um clube de vanguarda quando fala de decisões, e são as decisões que no final das contas vão gerar resultados em quantidade, não resultados eventuais. E não há nenhuma discussão interna de mudar esse regimento, esse modus operandi do São Paulo? Acho que já se discutiu um pouco isso, mas em algum momento isso para. O São Paulo podia ter tido a primeira SAF do país, se quisesse. Eu lembro, teve até um papo da época do falecido lá, o Diniz lá, não teve isso? Como é que é o nome do... João Paulo de Jesus? Não, o João Abílio Diniz. Abílio Diniz. Abílio Diniz. Não teve um papo assim? Que ele... a bandeira pra ele. Então, que ele poderia vir a comprar o São Paulo. Eu lembro que é muito São Paulo. Eu acho que isso não era realidade. Não, acho que era muito zoom. essa primeira SAF, qual que era essa possibilidade de primeira SAF lá São Paulo atrás? poderia ter feito, pelo doutor Rodrigo, por exemplo, quando o São Paulo fez uma mudança estatutária, ainda na gestão do Leco, foi para preparar o São Paulo para ser uma empresa. E isso tinha que ser avaliado, estava no estatuto. Quando acaba a gestão do Leco, o Leco devia ter tocado isso. Para mim, o maior erro do Leco é esse. O maior erro do Leco não foram as contratações equivocadas, a montagem de times ruins. Foi o Leco, ao invés de confrontar o sistema do São Paulo, no momento que ele estava muito forte lá dentro, politicamente, para fazer o clube avançar noutra direção, ele fez a política de clube. E aí, tudo continua igual. Quando o Casares é eleito, teve uma mudança estatutária, por exemplo, não era permitido reeleição no São Paulo, porque o São Paulo tinha eleição antes de 2 em 2 anos de presidente. E era permitida a reeleição. Então, o presidente podia ficar 4 anos. Aí, quando foi feita a mudança estatutária, se dizia o seguinte: no primeiro ano, eu ajeito a casa, no segundo ano, estou recuperando e preciso preparar a campanha para a reeleição. Então, se justificou a mudança para 3 anos. Quando o Casares é eleito, depois ele fez dois movimentos dentro do clube para mudar o estatuto para ser reeleito. Ele foi reeleito sem oposição. Né? Então, o que era para ser 4 anos... o período virou de 6 anos agora, de possibilidade de um presidente do São Paulo. Então, o que está previsto da modernização no clube, no estatuto, da avaliação disso, não foi levado adiante. Então, por isso eu sou um pouco cético. Não é algo que às vezes as pessoas ficam bravas comigo no São Paulo e parece que a gente tem alguma coisa contra as pessoas. E eu não tenho. Eu vou repetir. Se o São Paulo se transformou num clube tricampeão do mundo, tricampeão da América, com todo o patrimônio que fez, etc., foi no modelo associativo. Só que eu acho que esse modelo hoje, ele está obsoleto, porque infelizmente, e aí não é o futebol que eu gosto, aliás, eu gosto, não é o meu futebol preferido, não é como eu gostaria que fosse o futebol. Futebol hoje é, acima de tudo, dinheiro. Antigamente não era dinheiro. Hoje em dia o futebol é, acima de tudo, dinheiro e, em segundo lugar, saber usar bem esse dinheiro, gerar receita, né? Ter bastante dinheiro para investir. O meu futebol preferido, o cara joga por amor à camisa, o ingresso no estádio é barato, você não precisa de um plano de sócio-torcedor. O meu futebol preferido ele é muito mais inclusivo.
Mas a partir do momento que o futebol passa a ser um jogo de dinheiro, eu estou sendo realista aqui, até um pouco frio e acho que para alguns um pouco amargo, você precisa ter o melhor sistema para gerar dinheiro. E eu acho que a SAF é o melhor sistema. Pegar um exemplo, o Palmeiras é um clube muito bem administrado nesse aspecto. O Flamengo também, financeiramente é um clube muito bem administrado. Quem garante que um dia não vai ter uma eleição de política de clube que colocar alguém ali que por força política de clube não é a pessoa mais apta a cuidar de dinheiro, a gerar dinheiro? Quem garante? Você fala, mas numa SAF não é possível? Não, é possível. Só que se alguém na SAF deixar a dívida, paga com o patrimônio pessoal. Não dá para deixar ir para o próximo presidente. Então a pessoa tem que ser muito mais racional. Uma segunda coisa, você precisa fazer um plano de recuperação financeira. Sei que estou me estendendo muito aqui, mas não, vai embora, ótimo, as coisas funcionam. E aí o time começa... Vamos dar um exemplo que você precisa recuperar um clube financeiramente e você sabe que você não vai montar um time para ser campeão. E no atual modelo, a chance de você demitir técnico, mudar a diretoria, não conseguir a reeleição porque o time está mal, ter pressão de conselheiros, ter que ceder coisas é muito considerável. Até porque essas pessoas estão nos clubes acostumadas com o modelo associativo que elas acreditam, e opinião a gente respeita, ser o melhor modelo possível. Eu não estou falando só do São Paulo, estou falando de qualquer clube de modelo associativo. A chance de interromper um projeto é muito grande. Quando o clube tem um dono, eu nem gostaria muito que fosse assim, mas vou tratar de maneira realista. Quando o clube tem um dono, ou donos, um grupo que manda no clube, a chance de você começar e terminar um plano de recuperação financeira para o clube poder atingir o seu potencial máximo depois é maior. Aí eu me coloco no lugar de uma empresa. Vamos supor que eu quero participar da recuperação financeira de um clube que está muito endividado e é enorme. E o negócio futebol, e essa é muito uma visão do Dr. Rodrigo de quando fez a SAF, é um dos melhores negócios do mundo, porque vamos supor que seu podcast começa a ficar ruim. Estou tomando uma ruim, chato, você vê que boceja, o papo fica lento, carregado, etc. Tal. O cara não vai assistir mais. Não vai assistir mais. Vamos supor que você vai no restaurante ou compra um produto qualquer ali que fica ruim, você para de consumir. No futebol, quando o time fica ruim, o cara fica mais fanático. É um nível de fidelização, porque você não está vendendo qualidade no futebol. Isso é a maior besteira do mundo. Você está vendendo paixão. Você está vendendo o seu amor e a sua relação com o clube. Eu estou generalizando. Como algumas pessoas vão embora, outras ficam cada vez mais fanáticas. Pegamos, por exemplo, São Paulo. São Paulo, enquanto teve um time que ganhava tudo, a torcida apoiava, legal, não sei o quê. Quando o time começou a ficar mal, enlouqueceu. Ficou ultra fanática. A torcida do Corinthians se transformou nessa coisa alucinante nos 22 anos sem conquistas. É normal isso, porque quando você está sempre batendo na trave e não ganha, só quando você ganha, é um descarrego de anos. Isso é normal, é o ser humano com fome quando tem o prato de comida, é o ser humano que trabalhou que nem um louco ali e está sem dormir, quando ele descansa e descansa bem. Isso é do ser humano, né? Então é um baita negócio o futebol, que os clubes às vezes insistem em não querer tratar assim, ou tratam assim até o momento que convém. Convém cobrar um ingresso caro, mas quando é modelo associativo, você tem concessão de terreno para construir CT, você não tem a tributação que você tem se você fosse uma empresa, e a SAF foi feita para facilitar essa transição para a empresa, facilitando também a tributação. Outra coisa, o futebol gera muito dinheiro, tem que aumentar a contribuição do futebol no PIB, porque o futebol já teve refinanciamento de governo, dinheiro público, time mania, é dinheiro de quem está vendo a gente, de quem pagou imposto, porque esse dinheiro não vai para o PIB. Porque esse dinheiro não vira hospital, não vira escola, quadra para escola pública. Então, apesar de eu não ser um idealista da SAF, eu acho que vendo tudo que aconteceu no nosso futebol, que acontece fora, e vendo que o futebol é dinheiro, eu acho que todos os clubes deveriam virar SAF, obviamente que com modelos diferentes, cada um da sua. O Corinthians, por exemplo, se um dia pensar nisso, pode pensar em abrir ação na Bolsa, porque é uma potência. Tipo o Bayern de Munique, assim? Por exemplo. Então, assim, você pode, por exemplo, ter a maior parte da SAF, o clube, mas você não ter o maior poder de decisão, as decisões podem ser empresariais, como é no Bayern de Munique. Sim.
Né? Então você tem vários modelos assim, então, porque a SAF não foi feita, e eu estou falando uma conversa minha com o Dr. Rodrigo, não foi feita para recuperar clubes financeiramente só. Foi feita para tornar clubes ricos mais ricos ainda, para potencializar o futebol brasileiro. E quem acha que o torcedor é dono do clube, eu vou dar uma péssima notícia. Não é. Dono do clube é quem manda no clube. É o conselho deliberativo, é o presidente. O torcedor, ele é uma coisa muito maior do que o dono do clube. O clube só é importante porque tem milhões de torcedores. Porque, acho que eu já falei isso e vou repetir 500 vezes, porque é muito óbvio. Se você tivesse todos vivos, no ápice da forma, Pelé, Puskás, Di Stéfano, Cruyff, Maradona, os maiores jogadores da história, e ninguém tivesse interesse em vê-los, a genialidade deles serviria apenas para eles se divertirem. O futebol ele é importante porque ele é seguido por milhões de pessoas e os clubes são enormes porque eles têm milhões de torcedores. Mas essas pessoas não têm poder de decisão nenhuma. Elas tornam o clube gigante, elas são responsáveis por ter patrocinadores que têm interesse no clube, pelo dinheiro que o clube ganha, pelo salário que o jogador recebe, porque gera dinheiro e sem dinheiro você não consegue pagar o salário do jogador. O jogador fica importante porque as pessoas adoram os jogadores, mas essas pessoas, elas que tornam os clubes muito importantes, elas não são donas dos clubes porque elas não têm poder de decisão nenhum, ou quando tem algum pequeno de maneira indireta. Sei que eu fui um pouco chato, mas Não, sendo bem prático.